Olá, muito boa noite. Estamos chegando para mais um programa Vida e Saúde. É sempre aquela satisfação renovada saber que você está aí do outro lado para acompanhar a gente pelo canal 10.1, pelo canal 44, pelo canal YouTube. O importante é que você está conosco aí na sua casa, está com a família, decidiu ficar acordado ou acordada até um pouquinho mais tarde para assistir a gente. Isso é motivo de muita alegria, de muita felicidade. Bom, e no programa de hoje você vai acompanhar reportagens que falam sobre as ações do Outubro Rosa. Hoje você vai ver uma reportagem também sobre castração de animais e também vai saber sobre a alimentação adequada para pacientes oncológicos ou aqueles alimentos que podem favorecer ao câncer, como se deve evitar certos tipos de alimento. Você vai ver aqui também no programa de hoje uma gravação, uma importante dica de saúde que fizemos com a especialista em yoga, a Elaine Coelho, que vai trazer dicas muito importantes, exercícios de meditação muito bacana. E também o nosso entrevistado de hoje, que será o psicólogo Antônio Soares, falando sobre como lidar com pacientes oncológicos, como é que deve ser a abordagem da família, o que é que passa pela cabeça deste ou daquela paciente de câncer, pacientes oncológicos. Tudo isso e muito mais agora no programa Vida e Saúde, que está começando. Sempre começamos o programa com uma reportagem que foi exibida durante a semana. Claro, as reportagens de saúde. E um material muito bacana foi uma capacitação sobre parada cardiorrespiratória que aconteceu lá no auditório do SAMU, onde acadêmicos, profissionais da área e pessoas envolvidas com esse tema estiveram lá recebendo orientações na teoria e na prática. Nossa equipe esteve na capacitação e a gente traz para você agora. Acompanhe! A capacitação foi destinada aos profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e ocorreu no auditório do SAMU. Foi voltada também aos estudantes do curso de Medicina da UEMA, além de profissionais do CAPS-AD, Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas. Os temas abordados nas palestras foram parada cardiorrespiratória e manobras de reanimação cardiopulmonar. Em Caxias, todos os dias os profissionais do SAMU se deparam com pelo menos 2 ou 3 ocorrências dessa natureza. Por ano, no mundo, mais de 8 milhões de pessoas sofrem paradas cardiorrespiratórias. No momento que você liga para o SAMU, vai ter um atendente que vai tentar reconhecer qual é a sua urgência. E aí ela vai fazer uma série de perguntas, nome, idade, onde você está. E isso tudo vai facilitar o médico reconhecer qual é a urgência e mandar a ambulância mais apropriada. Nós temos vários tipos de ambulância. Tem ambulância de suporte básico, de suporte avançado e as motolâncias. Então, acaba que essa triagem e essas perguntas são importantes para o médico regulador reconhecer de maneira rápida qual é a urgência e mandar a ambulância mais preparada para o atendimento. O treinamento é uma formação continuada ministrada pelo Núcleo de Educação Permanente do SAMU e, além das palestras, atividades práticas também são realizadas. Os profissionais puderam aprender as técnicas de como agir em momentos decisivos de salvamento de uma vida. Saber agir diante de uma parada, saber o que fazer, é fundamental para que quando a gente chega em campo, quando a gente, no momento que nós formos profissionais, de fato, que nós precisarmos estar à frente das situações, a gente saiba agir de forma mais tranquila, de forma mais segura. A ação também faz parte da mobilização dos profissionais de saúde, visando a arrecadação de brinquedos para serem doados no Dia das Crianças, no bairro Salobro, em Caxias. Com as aulas práticas, com demonstração para os profissionais, com o intuito de arrecadar os brinquedos para a nossa campanha do SAMU Amigo da Criança, que será entregue esses brinquedos dia 12, no Dia da Criança. Hoje nós vamos conversar com o psicólogo Antônio Soares, que é especialista nesta área, e a gente vai agora para a sala de entrevistas, para a entrevista de hoje com esse profissional da área oncológica e psicologia. Vamos lá então para a sala de entrevistas. Muito bem, e aqui na sala de entrevistas, hoje o assunto, como eu falei no começo do programa, vamos tratar sobre pacientes oncológicos. Vamos tratar das questões psicológicas desta ou deste paciente.
o momento de receber a notícia, como a família deve atuar, enfim. Por isso eu convidei o psicólogo Antônio Soares, ele que é especialista em oncologia, formado pela PUC Goiás, e aqui em Caxias atua no HGM e atua também no Hospital Macro Regional. Eu quero que você permaneça aí, porque com certeza essa entrevista vai servir muito para você. Talvez você conheça alguém, talvez um parente, um familiar mais próximo, um colega de trabalho que passe pelo problema. Doutor Antônio, boa noite, seja bem-vindo aqui ao programa, obrigado. Boa noite. É tão importante a gente falar sobre esse tema, né, que muitas pessoas têm medo de conversar. Mas é importante a gente falar sobre o câncer por conta que, quando a gente tem esse diálogo, podemos, nesse momento, estar empoderando as pessoas para a sua prevenção também. Então, é importante a gente falar abertamente sobre a doença e também sobre as formas de prevenção. O câncer é uma doença que hoje, cada dia mais, a gente percebe que a medicina evoluindo, né, a ciência evoluindo, está trazendo várias possibilidades de cura também, além do tratamento. E que bom que nosso município hoje conta com o tratamento de quimioterapia e a assistência dos nossos oncologistas do município. Muito bem, e eu imagino que um dos momentos mais difíceis para quem hoje tem o câncer de mama ou câncer de colo de útero, principalmente, que são os mais recorrentes, é o momento da notícia, é o momento do anúncio pelo profissional de saúde a esta pessoa ou ao familiar. É isso mesmo, doutor? É um momento difícil? Como é que é esse momento? O que que pode passar aí pela cabeça deste paciente? Como é que a família deve abordar essa notícia? É tão único esse momento. Imagina uma pessoa recebendo um papel que pesa gramas, mas para aquele paciente ali é 1 tonelada. Então, as famílias, nesse momento, têm que dar o acolhimento e também se informar, entender o que está acontecendo com ela. A pessoa com diagnóstico de câncer, a primeira fantasia que ela elabora é a da finitude. Vou morrer. Sim. Né? Vou deixar meus filhos, vou deixar meu casamento, vou deixar minha vida, minha profissão. Então, essa ideia desse luto antecipatório pode provocar várias doenças, né? Sofrimento mental, inclusive. É importante que a família, nesse momento, ela possa acompanhar, né, estar junto com esse paciente e, de todas as maneiras, tentar compreender e entender tudo o que está acontecendo com ela e que irá acontecer, para que possa realmente incentivar, ajudar, porque algumas pessoas, né, algumas mulheres, estamos aqui no Outubro Rosa, uma campanha voltada para o público feminino, e não somente o feminino, porque a gente sabe que existem homens com câncer de mama também. Sim, sim. Mas algumas mulheres, elas entendem que ali é a porta do seu sofrimento eterno, né? Como não vai ter mais volta. Então, são mulheres que são mães, esposas, né, filhas, e que a família, nesse momento, tem que contextualizar realmente o cuidado. Cuidado junto com essa paciente, para que ela possa, de fato, entender que o acolhimento vai também ajudar nesse processo de cura. E como é que fica a questão desse relacionamento social, no trabalho, na rua, com os amigos, para este paciente de câncer? Qual a orientação que o senhor daria agora, de repente, a alguém que esteja vendo a gente, que esteja passando pelo problema? Porque eu imagino que deve ser difícil, né? Olha, existe várias... Essa tua pergunta é muito boa, porque assim a gente pode pensar em várias respostas possíveis. Do relacionamento social, por exemplo. Alguns tratamentos, algumas quimioterapias, né? Que a quimioterapia é um conjunto de medicações, né? Então, são várias medicações juntas em prol de alguma forma para atacar o câncer. Sim. Elas podem ser fortes, ser leves, depende de cada caso e depende do médico oncologista estar analisando qual é a melhor para o paciente. Os efeitos colaterais dela, em algumas pessoas, pode ser a perda do cabelo. Sim. Perder o cabelo para algumas mulheres é como morrer em vida. Terrível. E isso abala incrivelmente a questão da interação social dela. Não somente junto com no trabalho, na faculdade, nos espaços públicos em si, onde ela coloca-se, né? Naquele momento, a sua interação pode dificultar por conta da doença, né? Por conta dos aspectos que a gente entende que a estética, por sua vez, ela influencia nessa situação do cuidado, nessa situação da adesão ao tratamento também. Então, quando a gente começa a compreender os impactos da doença na vida da mulher, né, na vida da pessoa com câncer,
Acho que a gente pode direcionar para as mulheres, Sim, né? sim. Já que a gente está no Outubro Rosa. Outubro Então, Rosa. o impacto da doença para algumas mulheres é terrível, por conta que isso vai mexer com a sexualidade dela, vai mexer com a forma como ela interage com as outras pessoas, vai mexer com a sua própria vaidade em si, se olhar no espelho e não se identificar mais. Então tem que ter todo um cuidado, né? E ajuda também profissional. O acompanhamento psicológico, nesse momento, é tão importante quanto, né, o tratamento quimioterápico. É uma situação também que as pessoas devem imaginar ser difícil para as mulheres, é quando tem que ser mastectomizada, né? Retirada aí parte da mama ou a mama por completo. Como é que fica essa situação? Eu lembro bem de um grande amigo oncologista, Luiz Ayrton. Ele fala que daqui a uns 50 anos os médicos oncologistas vão olhar para as cirurgias de mastectomia e vão dizer assim, gente, que absurdo que acontecia no passado. Sim, verdade. Porque é uma mutilação. Né? A mulher, ela enfrenta uma cirurgia que muda drasticamente o seu dia a dia. E ela tem que acompanhar esse processo, né, junto com a família, junto com seus cônjuges, junto com também ajuda profissional. Por conta que ela perde a sua identidade. Isso algumas mulheres. É bom ressaltar que não é uma resposta igual a todas. Sim. Algumas mulheres perdem a sua identidade. Por conta que para a mulher a mama é muito importante. Há uma simbologia enorme. As mulheres que são mães, que amamentaram, ela percebe ali o vínculo junto com os seus filhos. E as mulheres também que não amamentaram, mas percebem na vaidade, né, na questão de se sentir atraente, se sentir bonita, bela, também através das mamas. Então é muito importante para algumas mulheres. Retirá-la numa situação como essa, de uma doença, é realmente uma mutilação. É realmente uma situação que a qual é necessário ter esse acompanhamento para que ela possa compreender que ali é um processo que o qual vai dar a sua cura, livrar-se da doença. Dar à mulher condições e possibilidades para que ela possa enfrentar esse momento e ressignificar a sua vida. Ressignificar esse momento. Colocando as possibilidades também no pós-operatório, porque o Sistema Único de Saúde dá às mulheres que fazem mastectomia a cirurgia plástica, né? Que ela possa colocar uma prótese, caso ela queira, e se o serviço estiver oferecendo naquele momento. Então, é direito dela, é lei. E mexe muito com a mulher, mexe com a sexualidade dela. Se ela tiver um parceiro ou uma parceira, a mama é uma região muito erotizada, né? A mama é como se fosse assim, o desejo sexual estaria representado ali também, tanto no visual. Então as mulheres se sentem que não estão bonitas, se sentem que... Já ouvi discursos de algumas mulheres, doutor, eu me sinto um monstro, eu não gosto de tirar minha roupa para o meu marido, né? Porque eu me sinto um monstro, ele não vai gostar mais de mim. E é interessante que nesse momento o marido do lado disse, olha a cabeça dela, né? Jamais. Ela é minha esposa, é a mulher que eu amo. Então, naquele momento, naquele auxílio àquele casal, a gente percebeu que o parceiro, né, ou a parceira é muito importante para as mulheres nesse momento. Porque realmente vai mexer com a autoestima dela, vai mexer com a saúde mental. Algumas mulheres entram em depressão, que é um processo doloroso, é um processo que o qual algumas mulheres elas entram nesse processo e é muito dificultoso elas sair desse processo. Então, a mastectomia ela traz vários impactos na vida da mulher. Doutor Antônio, eu imagino que muitas dúvidas devem surgir nestas pacientes oncológicas. Assim, na sua rotina de trabalho, nos seus atendimentos, quais as dúvidas mais recorrentes? Olha, a gente trabalha em equipe, né? Em algumas situações, vem algumas perguntas que estão mais voltadas para o nosso colega médico e a gente tenta encaminhar perguntas como vai ser a quimioterapia, quais são os impactos. Outras a gente consegue estar respondendo para os nossos pacientes, principalmente quando eles elaboram muitas fantasias sobre o tratamento. Ah, de imediato vai cair meu cabelo, vou ficar feia, vou ficar inchada. A gente vai conversando e vai tentando de alguma forma desmistificar muitas coisas. Mas principalmente a ideia de morte. Essa é imediata, não é? Essa é imediata. Quem vou deixar meus filhos? Com quem meu marido vai me largar? E também tem a outra, né? O medo da separação, né? O seu parceiro ou sua parceira vai me deixar. Eu estou com câncer, eu vou tirar minha mama
E isso, então tem vários relatos, né? Já tive pacientes que realmente o seu parceiro não aguentou e separou. E saiu de casa, abandonou a paciente. Ela chegou chorando no hospital, fui perguntar, fulano, o que aconteceu? Não, meu marido acabou de ir embora. É muito doloroso você ser abandonado, em qualquer situação, mas quando você está sendo abandonado, numa situação em que você mais precisa do cuidado do outro, é muito doloroso. E pode atrapalhar o tratamento. Algumas mulheres têm uma ideação suicida fortíssima, fortíssima, por conta dessa ideia que já é muito presa, que é muito próximo a ela, que é a ideia da finitude. E principalmente do não apoio, né, das pessoas que realmente são importantes para ela, ela pensa, o que é que eu vou fazer? Para quem que eu vou me tratar? O que é isso? Então, ressignificar a vida dessa mulher, dizer assim, olha, tem sentido sim o seu tratamento, tem sentido sim a sua vida, você é importante para essas pessoas, é uma tarefa muito árdua e necessária. Então, a gente compreende que alguns cuidados, né, junto às mulheres no serviço público, tem sempre que a gente voltar para a saúde mental dessas mulheres, não somente para a clínica médica. Então, é importante disponibilizar psicólogos para que possa fazer a escuta dessas mulheres. Doutor Antônio, quais as principais dificuldades da família da paciente oncológica? Olha, a principal dificuldade é entender o que está acontecendo com o paciente. Às vezes as pessoas confundem muito, né, a questão do câncer. Câncer não é uma única doença, ela tem várias, né, variações. É importante que a gente possa chegar a essa família e tentar compreender o que eles estão pensando sobre aquilo, o que eles conseguiram elaborar. Algumas famílias, por exemplo, não querem que o paciente saiba que ele está sendo diagnóstico. Então, essa rejeição, essa negação, que são processos mentais, precisam ser trabalhados junto com o terapeuta. E é importante que, naquele momento que aquela família mostra uma dificuldade em compreender e entender o que está acontecendo com ela também entra no processo de não aceitar. E a gente precisa levar com que as pessoas possam aceitar as condições que a qual, naquele momento, elas estão vivendo. Porque na medida em que elas aceitam, elas conseguem aderir melhor ao tratamento, né, ajudar melhor o paciente e assim, de alguma forma, fortalecer todo o tratamento. Então, dificuldades de compreender o diagnóstico, dificuldades de aceitar o diagnóstico, dificuldades em falar, em se comunicar com o paciente, tudo isso, de alguma forma, envolve essas grandes dificuldades da família. Mas eu percebo que a maior dificuldade é realmente entender todo esse processo e compreender que o tratamento, ele é sim eficaz, né? Tem várias situações que o qual existem pacientes que se curam câncer. É uma realidade, é possível. O câncer de mama, quando detectado precocemente, as possibilidades são cada vez maiores, né? Também é importante a gente poder compreender que, em alguns casos, a doença já está muito avançada. E aí a dificuldade maior da família é aceitar aquela situação em que o paciente ele já tem um tempo, né, definido. E não um tempo definido no sentido de dias, horas, mas que o prognóstico ele está já complicado, um prognóstico que o que seria o prognóstico? É aquilo que a gente vai fazer com o paciente, aquilo que a gente está, de alguma forma, seria aquela programação terapêutica junto com o paciente. Então, de alguma maneira, são pacientes que o qual já entram nos cuidados paliativos, que é dar conforto, né? Dar acolhimento, fazer com que o paciente, de alguma forma, ele possa se sentir bem naqueles momentos finais. Momentos finais esses em que a família ela precisa entender e aproveitar junto com o paciente. Quando eu falo aproveitar, eu sempre falo uma frase junto com meus pacientes e familiares. Sabe que você quer entregar uma lembrança de angústia, de dor, de sofrimento para o seu pai, para sua mãe, para o seu, né, seu familiar? Será que é isso que você quer entregar para ele nesses momentos finais dele? Será que não poderia dar a ele uma outra lembrança, que as lembranças finais que ele poderiam ter era de acolhimento, de amor, né, de respeito àquela situação e viver aquele momento junto com o paciente? É importante lembrar também que o câncer não acomete só as mulheres, viu, gente? Um percentual muito pequeno, mas homens também estão propensos a câncer de mama. E tem casos, sim. O senhor já atendeu algum caso de homem com câncer de mama? Como é que foi aí essa abordagem? Foi muito interessante, por conta que estávamos fazendo uma palestra numa dessas campanhas do Outubro Rosa, e aí voltado unicamente para a mulher, falando com as mulheres, e estava lá uma fileira enorme de mulheres esperando a consulta junto com o médico oncologista.
E dirigindo as mulheres, né, a nossa fala, um homem se levantou. E até então a presença dele, para todos nós, era de alguma forma como se fosse um acompanhante de uma daquelas mulheres. Ele se levanta e fala e pergunta, mas por que vocês estão falando somente para as mulheres? Eu tenho câncer de mama. E a gente foi surpreendido naquele momento, não por não saber dessa possibilidade, né? Porque a estimativa ela é muito pequena em relação a nós homens, o câncer de mama, mas não é uma questão rara, só que a incidência é menor, mas acontece. E aí a gente olhou para o paciente e ficamos surpreendidos também. E aí a gente começou a conversar, a dialogar com ele, e ele trouxe para a gente a sua experiência, que para ele também era muito difícil, muito complicado, né? Por conta que é uma doença que acaba que sendo estigmatizada por um gênero só, né? A doença das mulheres. Não é isso, né? Nós homens podemos também ter câncer de mama. E o diagnóstico talvez seja mais complicado até, por conta que a gente não tem esse hábito, né, de chegar e apalpar o nosso peito, né? Nossa mama, é uma mama também, né? E como a gente não tem esse hábito, a gente não identifica algo estranho no nosso peito. E também pela profundidade, né? Às vezes fica escondido e que a gente não consegue apalpar. Geralmente as mulheres, né, elas começam a palpar o seu seio, a sua mama, e identificam um caroço, alguma coisa estranha. Percebe alguma coisa, uma perfuração, alguma diferença na sua mama, na pele, etc. Nós homens não. Então, é também complicado esse diagnóstico de alguma forma precoce, né? Então, é importante sim que quando você começar a perceber que existe alguma coisa estranha no seu corpo, ir ao médico. Exatamente isso que nós homens não fazemos. Quando tem alguma coisa estranha, fica ali até onde dá. Esse até onde dá, às vezes, faz com que de alguma forma a gente possa estar negligenciando o cuidado. Então, o câncer de mama, ele acomete também muitos homens, né? É o índice que é menor em relação às mulheres, mas é uma realidade que a gente precisa ter o máximo de cuidado. Muito bem. Conversamos aqui com o Dr. Antônio Soares, psicólogo, atua no HGM, no Hospital Macro-Regional, tem especialidade em oncologia pela PUC Goiás, uma conversa muito interessante, muito direcionada para pessoas que já tenham um diagnóstico, para pessoas que tenham famílias com um diagnóstico e também para os demais telespectadores que queiram e que se inteiraram agora sobre o assunto. Para a gente finalizar, a sua mensagem final para aquela telespectadora que possa estar vivendo o problema, para o familiar que tenha alguém vivendo esse problema. É tão importante que vocês, né, que nesse momento estão passando por uma situação de um diagnóstico de câncer, que vocês possam entender que o acolhimento, né, ele pode ser feito por qualquer pessoa, pela família, pelo vizinho, né, também por nós profissionais. É importante que a gente possa conversar, falar sobre a doença, não esconder. Tem pessoas que falam, tá com a doença ruim, tá com CA, tá com isso, aquilo, outro. No momento que a gente fala, a gente se empodera e a gente pode tomar consciência de todo esse processo e poder decidir. A informação, ela salva as pessoas. Se você está passando por uma situação como essa, você não está sozinho. Se, de repente, você passa por uma situação que a qual não percebe esse apoio que é dado a você, procure ajuda profissional. Procure esse apoio, né? Estamos nos hospitais realizando atendimento diariamente e convido a vocês que numa situação em que a qual percebem que precisam desse acolhimento, possam lá conversar conosco. Tá? Ok, muito obrigado, doutor. Gostei muito, muito esclarecedora. Com certeza o telespectador também ficou bem mais empoderado e enriquecido com as suas informações. Obrigado. Muito obrigado mesmo pela sua presença aqui, principalmente nesse mês aí do Outubro Rosa, importante, onde a gente aborda esse assunto e as pessoas querem saber mesmo, tá? Permaneça aí porque o programa Vida e Saúde continua, assim, todas as terças-feiras com reprise na quinta, trazendo informações de saúde, entrevistados com temas muito interessantes. Programa Vida e Saúde. Muito bem, gente. Nós trazemos aqui reportagens produzidas por nós aqui, mas trazemos também reportagens produzidas pela TV Guará, na capital. E a gente vai trazer agora um material que fala sobre castração de animais. A médica dá algumas informações,
fala de alguns mitos ou verdades sobre castração de animais e fala das vantagens também. Vamos ver então essa matéria da TV Guará. Em todo o país, chega a quase 30 milhões o número de gatos e cães em situação de abandono. Nas ruas é comum vermos animais sem os mínimos cuidados com alimentação, saúde, por não terem moradia adequada. Problema que se multiplica porque a castração nem sempre é feita. Essa médica veterinária diz que são muitos os mitos envolvendo a castração dos animais, mas que é preciso lembrar que o procedimento é extremamente necessário para o controle populacional, assim como o controle de doenças. Sim, a castração é um processo extremamente importante e é um método mais seguro para evitar essa quantidade de animais que a gente vê hoje na nossa ilha solto, né? Cada clínica tem seu modo de trabalho. Aqui na Anjos de Pelo nós mantemos um projeto social já há 26 anos, incentivando sempre a castração, tanto de cadelas como de gatinhas. Mas a gente acaba incluindo os machos também, porque a gente tem que lembrar que, por exemplo, cães e gatos soltos na rua, eles tendem a não fazer uma parada nesse cruzamento. Eles vão parir. De 6 em 6 meses, os cães cruzam e têm filhotinhos. Em média, aí você vai ter uma cadelinha tendo 5 filhotinhos de 6 em 6 meses. Aí você imagina a quantidade de animal no meio da rua. E com as gatas é pior ainda. Elas podem estar aí cruzando e tendo filhotinhos de 3 em 3. Então, esse número aumenta muito na rua. O ideal é que o procedimento de castração seja feito depois do primeiro cio do animal, quando ele atinge a maturidade sexual. Nos machos são retirados os testículos e nas fêmeas útero e ovários. Costuma durar de 30 minutos a 2 horas a cirurgia. Procedimento complexo feito somente por um especialista. Entre mitos e verdades, os profissionais defendem a ideia de algo benéfico, tanto para donos, mas principalmente aos animais. Você pode considerar sempre a castração um benefício, tá? Ela é uma coisa muito boa para o animal. Por quê? Primeiro, ele não vai estar cruzando o tempo inteiro. Depois, em machos, ela inibe o aparecimento de neoplasias, como neoplasia de testículo, neoplasia de próstata. Nas fêmeas, as neoplasias de útero, de ovário, neoplasias de teta. Então, isso é sempre um benefício. Nós vamos ter sempre que pensar assim para que a população entenda e procure mais o médico veterinário para fazer esse tipo de cirurgia. A castração, não só para evitar animais na rua, mas para evitar também doenças. Tá aí, você tirou dúvidas sobre a questão da castração de animais, né? Você que tem o seu bichinho em casa, cão e gato, certamente esta reportagem lhe ajudou muito. Bom, mas retomando o tema do Outubro Rosa, o tema do câncer de mama e colo de útero, hoje nós tivemos aqui a entrevista com o psicólogo Antônio Soares e ainda dentro deste assunto eu vou trazer mais uma reportagem da TV Guará, onde fala da importância do diagnóstico do câncer de mama, a importância da mamografia. Vamos acompanhar. Uma mulher que sempre foi acostumada a uma rotina corrida. A jornalista Glauci Teles, em 2015, foi diagnosticada com câncer de mama estágio 2. Ali começou uma batalha que se estendeu por 2 anos, entre quimioterapias e radioterapia. Viveu um momento delicado. A partir dos 30 anos, você já começa a ligar o sinal amarelo para o teu cuidado. E às vezes a gente tem uma rotina tão corrida, uma vida tão... trabalho, casa, filho, quem tem filho, aquela coisa, que você às vezes esquece um pouco de você. E eu sempre fiz, como minha mãe foi diagnosticada também com câncer de mama, e eu sempre fiz o preventivo. Só que em 2015, quando eu descobri, eu disse, não, esse ano eu não vou fazer. Só que eu senti uma dor. Nessa dor, eu disse, não, estou sentindo dor, vou procurar a médica. Fiz a médica, fiz os exames, aí lá vem ressonância, lá vem mamografia, lá vem ultrassom, e foi detectado o câncer de mama. O que chama atenção nesta história e de tantas outras mulheres é que elas adotaram um incentivo, o mesmo dado pelos órgãos de saúde,
que a prevenção é o melhor caminho. Antes dos 40 anos, normalmente, a mulher deve fazer o exame ginecológico de rotina, o toque, a avaliação do ginecologista e, se necessário, o ultrassom de mamas. A mamografia não é um exame adequado para ser feito antes dos 40 anos, salvo exceções quando o especialista pede, mas normalmente a gente não usa de rotina. A partir dos 40 anos, toda mulher deve fazer a mamografia todos os anos. E a ultrassom quando solicitado pelo médico especialista também. No mais, é se observar, cuidar bem do corpo e da mente. A jornalista Glauci Teles continua o tratamento. Vai continuar fazendo exames rotineiros de monitoração por 5 anos. Para ela, o importante é saber pontuar também o que vale a pena e seguir a vida, com saúde e otimismo. A vida da gente, a gente pensa, a gente vai para um lado, quer uma coisa, depois você vê, não, o que é mais importante? É você estar com a sua família, é você ter seus amigos, é você ter sua vida, é você aproveitar aquilo que você tem aqui tão próximo. Hoje eu não faço mais... futuramente, não, eu quero agora. A gente planta todo dia hoje para colher amanhã, planta todo dia hoje para colher amanhã. A gente não fica naquela expectativa de... A ansiedade diminuiu bem mais, por incrível que pareça. Porque eu não tenho mais medo de muitas coisas que eu tinha. Não, a vida tem que ser vivida, a vida tem que ser em sua plenitude. Então, isso me fez me aproximar muito de mim mesma também, de um autoconhecimento. Gente, nós estamos abordando muito esse assunto da oncologia exatamente por conta do Outubro Rosa, né? A nossa intenção é trazer cada vez mais informação para você, telespectador ou telespectadora, que passe pelo problema ou que tenha parentes, amigos, vizinhos, colegas de trabalho que passem pelo problema. Aqui nós tentamos ajudar a você, telespectador, as pessoas que assistem ao programa com estes conteúdos importantes, claro, repassados por profissionais qualificados. E é por isso que eu procurei uma profissional da nutrição para falar como é que deve ser essa alimentação, qual a restrição de algum alimento com relação a pacientes que tenham o câncer. Eu procurei a nutricionista Ana Denise, que conversou conosco e traz informações. Vamos ver aí essa conversa que eu tive com a nutricionista. Pois é, então, como estamos vivendo aí o mês do Outubro Rosa, de prevenção ao câncer de mama e câncer de colo do útero, preocupados com esse tema, nós resolvemos procurar uma nutricionista. Aqui a profissional Ana Denise, que vai trazer informações importantes sobre nutrição para pacientes oncológicos, ou seja, que têm câncer, seja de mama ou outros tipos de cânceres. Nutricionista, obrigado por aceitar aqui nos conceder a entrevista. Existe alguma alimentação específica para pacientes oncológicos, seja de câncer de mama, de colo do útero ou outros cânceres? Bom, estou sempre à sua disposição, né? A gente sempre está, né, tendo esse contato. Uma alimentação equilibrada, ela é importante para todo mundo, independente de estar doente ou não, né? Ela é importante desde a infância até a velhice. Então, quando a pessoa está doente, a alimentação ela tem que ter um cuidado redobrado, né? Por quê? Porque o paciente, né, está com o organismo enfraquecido. E principalmente o câncer, que nós estamos enfocando agora, que está na campanha do Outubro Rosa, ele tem que ter uma alimentação, um cuidado mais especial, né? Como eu já falei, o corpo está enfraquecido, ocorre algumas alterações devido ao tratamento, a quimioterapia, a radioterapia. Muitos pacientes, né, ocorre falta de apetite, né? Ocorre a perda do apetite. Outros ficam com problemas, né, dores, sentem muitas dores, inflamações na boca, isso devido ao tratamento, né? Então, assim, por isso que para cada tipo de paciente tem uma dieta individualizada, específica, né? Mas no geral, vamos falar aqui no geral. O paciente deve ter uma alimentação equilibrada, né? Ela deve ser pobre em gordura, né? Tem que evitar consumir alimentos gordurosos, fritura, né? Tem que dar preferência às verduras e às frutas, né? Isso depende para cada tipo, né? Então, assim, tem que ter uma alimentação bem variada.
né? Porque cada tipo de verdura, né, de fruta, vai estar fornecendo um tipo de vitamina específico, né? Que, como nesse caso estão com o organismo mais debilitado, enfraquecido, como eu falei, então o cuidado tem que ser redobrado. Com relação também à proteína, tem que estar consumindo proteína, mas a proteína, né, que não seja a proteína gordurosa, né? No caso, são as carnes. As carnes, a gente orienta que seja de preferência as carnes brancas, né? Que é a carne do peixe, do frango, mas isso cozido ou grelhado, que também não adianta nada estar consumindo sendo ela frita, não adianta, né? Então, assim, tem que ter uns cuidados também com relação aos carboidratos, porque tem certos tipos de paciente que ganham peso. Por quê? Por conta da medicação, tem algumas medicações que provocam a retenção de líquidos, então há o ganho de peso. Né? Então, por isso tem que ter cuidado com relação à quantidade de carboidratos que eles, né, ao ser ingerido. Quais os carboidratos? Né? As massas. Ter cuidado com a quantidade de arroz, de macarrão, de farinha, que o maranhense gosta de comer muito, né? A farinha, então tem que ter muito cuidado com esse tipo de alimentos. Né? Preferir, como eu já falei, as carnes brancas, né, cozidas ou grelhadas, as frutas, o consumo de salada, principalmente a salada crua, que a salada crua, essa você pode comer à vontade, que não engorda, né? Tem que ter cuidado com a salada cozida, que geralmente se leva batatinha, né? E a batata é um carboidrato que tem mais calorias, né? É verdade que tem alguns alimentos que propiciam o surgimento do câncer? Com certeza. As pessoas que fazem uso de uma má alimentação, né, que é consumindo muita coisa gordurosa, frituras, alimentos embutidos, né, que os alimentos embutidos precisam ser fritos, né, os alimentos enlatados, então a gente deve evitar tudo que é industrializado nesse termo, nesse sentido, né, de enlatados, de embutidos, porque eles já vêm os aditivos, vem muita questão de os conservantes, então por isso que deve ser evitado, tem que se consumir mesmo os alimentos in natura, de preferência, né? Evitar os industrializados. Muito obrigado aí pelas informações. De nada, e a gente está à disposição. Então, eu quero também aqui aproveitar o ensejo. Quem quiser, né, ter a sua orientação individualizada, pode estar nos procurando aqui no PAN para fazer seu atendimento, né, e a gente fazer a dieta individualizada específica para cada paciente. Aqui a gente deu uma orientação no geral, mas para cada tipo, né, para cada paciente tem a sua orientação específica, porque cada um, né, é diferente a alimentação, porque depende de como ela está reagindo, até mesmo ao tratamento. Como eu falei, porque o tratamento, ele causa algumas consequências. Então, por isso que a gente está aqui, né, à disposição para poder estar orientando. Né, e a gente aguarda vocês aqui. Então é isso aí. Conversei com a nutricionista Ana Denise aqui no PAN, Policlínica de Atendimento Médico, enfocando a questão da alimentação para pacientes oncológicos, pacientes que têm o câncer ou de mama, outros tipos de cânceres. De volta com o programa Vida e Saúde, quero lembrar a você que o programa exibido terça, 10h30 da noite, é também reprisado na quinta, no mesmo horário, às 10h30 da noite. Quero inclusive aqui agradecer essa imensidão de telespectadores que a cada semana passam a assistir o programa. Um amigo vai falando para outro, um vizinho, um colega, um familiar, e as pessoas vão tendo a curiosidade, vão ligando a TV nas terças 10h30 da noite, no canal 10.1 ou no canal 44 analógico, e vão assistindo. Aqueles internautas que preferem pelo canal YouTube também recebem o nosso abraço muito especial. E hoje a gente está abordando aqui, focando mais na questão do Outubro Rosa e da oncologia, é claro, devido ao mês que a gente está vivendo. Por isso eu vou trazer agora uma reportagem em que a nossa equipe fez em uma UBS, mostrando a campanha, como é realizada. A cada dia tem o dia D em uma UBS e a nossa equipe foi em uma delas para mostrar como é que essa ação é feita, com exames, com palestra, com música e com muita alegria. Acompanhe. Festa com balões, decoração especial e música. É assim a programação do dia D da campanha Outubro Rosa nas unidades básicas de saúde de Caxias. Esta programação ocorre durante um dia em cada UBS. Está valendo muito a pena.
né? Porque os atendimentos em cada UBS a gente está vendo a olhos vistos que está crescendo. As mulheres realmente estão aceitando o nosso convite, estão comparecendo em peso às UBSs. As mulheres compreendem, independentemente da idade, qual caminho devem trilhar para cuidar da saúde e preservar a vida. Sentiu alguma coisa, está observando que tem alguma alteração, você procura imediatamente o posto de saúde. Quando você recebe o resultado que vê que está tudo ok, o que a senhora sente? Fica alegre, fica tranquila e despreocupada. Eu faço às vezes em casa, na hora do banho, né? Fazendo o toque. Faz o toque? Faz. Tá sabendo da importância, né? Com certeza, é muito bom. Quem participa da programação já sai com um dos exames feito, o Papa Nicolau. No dia D, são realizados 20 exames, mas até o fim da campanha, a demanda é livre todos os dias. A unidade faz o exame de colo de útero, que é a prevenção, e encaminha aquelas mulheres que têm alguma alteração na mama para a realização da mamografia. Hoje mesmo, que é o nosso dia dela, pode vir também amanhã, ela pode procurar a nossa unidade, tanto de manhã como de tarde, né? Temos enfermeiras para fazer esse atendimento no turno da manhã e no turno também da tarde. A campanha realizada pela Secretaria de Saúde, em parceria com a Secretaria da Mulher, chama a atenção todos os dias do mês de outubro para a prevenção do câncer de mama e do cólon de útero. Vamos aprender a nos tocar para detectarmos o mais precocemente possível as lesões que possam vir a nos acometer. Então, esse mês, a nossa grande preocupação é a mulher. Gente, é sempre assim, ó, com muita alegria, com muita música, com muita palestra, exames e a participação das pessoas que estão acontecendo aí os dias D nas UBSs do município. Nós temos uma gama de profissionais que estão aí interagindo nessa campanha, profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, profissionais da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres e o mais importante, você, morador aí do seu bairro, você paciente, você que busca exame, não só mulher, como também os homens. E nós vimos hoje aqui no programa, o doutor Antônio Soares abordou também a importância do homem estar fazendo o autoexame, estar buscando diagnóstico, porque mesmo num percentual muito menor, muito pequeno, mas homens também estão propensos ao câncer de mama. Pessoal, você certamente já ouviu falar aí em yoga, não é? Você sabe o que é yoga? Você já praticou, conhece alguém que pratica? Para que serve a yoga? É uma meditação, é um relaxamento? O que é? Tivemos essa curiosidade, algumas pessoas nos procuraram pedindo para a gente abordar esse tema e eu procurei uma especialista da área, a Elaine Coelho, que vai agora dar dicas importantes, vai mostrar alguns exercícios, teve uma conversa muito bacana com a gente, vamos acompanhar. Então é isso, nós viemos procurar uma especialista em yoga para trazer muito mais informações para você sobre esse assunto super interessante, até eu estou curioso e é por isso que eu estou aqui com a Elaine, que é especialista em yoga. Olá, Elaine. Olá, tudo bom? A Elaine já esteve conosco falando sobre acupuntura e agora sobre yoga. Elaine, o que é de fato a yoga? Então, yoga é uma técnica milenar indiana, que é diferente da acupuntura. A acupuntura vem da medicina chinesa, né? O yoga, ele é indiano e ele utiliza técnicas corporais, no caso, posturas, respirações, relaxamento, meditação. E tudo isso você pode estar utilizando em benefício da sua saúde e para o seu autoconhecimento também. Quem pode desenvolver essa técnica? Quem pode se utilizar dessa técnica? Qual a faixa etária? Então, nós temos o professor de yoga, ele tem que ser habilitado, capacitado para isso, né? Existe uma formação. Na realidade, a idade para se fazer yoga não se tem idade. Eu, por exemplo, dou aulas de yoga para mães e bebês. Então, assim, desde bebezinho o yoga já pode ser inserido, claro que com suas adaptações na vida do indivíduo, né? E pode ser feito em qualquer idade, crianças, jovens, adultos, mulheres, gestantes. A yoga, ela trata situações como, por exemplo, dores de cabeça, dores no corpo, estresses, tensões. Em que situações a yoga pode ser trabalhada e pode melhorar o bem-estar da pessoa? Na realidade, o yoga melhora o bem-estar geral
do indivíduo, né? Ele vem como um complemento a um tipo de tratamento. Então, por exemplo, se você tem dores articulares, se você tem problemas de insônia, o yoga ele se utiliza muito bem, né? A técnica cabe muito bem para essa problemática. Então, ele vai beneficiando sua saúde à medida que você trabalha relaxamento, concentração, movimento, posturas, você vai beneficiando o seu corpo. Então, consequentemente, você vai ter alívio de dores, você vai ter uma melhora no seu sono, uma melhora do nível de estresse. Então nós vimos aí esta demonstração de yoga que a Elaine Coelho demonstrou para nós, e para você de casa eu creio que você deva ter acompanhado e deva ter também seguido as orientações aí. Mas eu vou querer saber agora da Keliane Bacelar, como é que foi essa atividade. Keliane, o que você sentiu? Você acha que melhorou no quê? Como é que foi o seu bem-estar com esses exercícios? Então, a princípio eu busquei a prática do yoga porque sou muito ansiosa e isso traz um equilíbrio entre o corpo e a mente. E eu tentei a prática para acalmar realmente a minha mente, para que me traga mais tranquilidade, mais paz. E além disso tem também a questão física, porque tem todo o envolvimento da musculatura, tem posturas que você trabalha equilíbrio, força e a prevenção da saúde, né? Então é muito legal, é muito maravilhoso a prática do yoga. Eu me sinto muito bem, hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. E como é que é para desenvolver os exercícios? No começo foi difícil, depois foi se adaptando, porque são exercícios, né, que exigem uma elasticidade muito grande. Sim, existe todo o início com exercícios mais sutis, que você tem como praticar, qualquer pessoa tem como praticar. Depois vai evoluindo, então tem exercícios mais difíceis, que exigem um pouco mais do seu corpo, mas isso tudo é a prática. Sou Keliane Bacelar, pratico yoga já há 1 ano e meio, e você que quer praticar o yoga e também Pilates, Neopilates, treinamento funcional, entre em contato conosco. Nós estamos localizados na Rua Manuel Gonçalves, 759, Centro, fica bem em frente ao Colégio Eugênio Barros. E o nosso telefone para contato é 981626069. Estamos aguardando você. Chegamos ao final de mais um programa Vida e Saúde. E como eu sempre digo, minha saudade aqui no coração é muito grande de você, porque nós vamos nos encontrar agora na quinta-feira. Lembre-se, depois de amanhã, 10h30 da noite, programa Vida e Saúde mais uma vez. Para você que já está acompanhando a reprise na quinta, Vida e Saúde na próxima terça-feira, tá bom? É só você lembrar que sempre tem na terça e na quinta, 10h30 da noite. Quero deixar o meu abraço para você, uma ótima semana, um ótimo fim de semana, e a gente se encontra no próximo programa abordando mais um assunto que certamente seja de seu interesse, interesse da sua família e que colabore com o seu bem-estar físico e mental. Afinal, o nome do programa é Vida e Saúde, feito para você. Abraço do Flávio Henrique e até o nosso próximo encontro. Tchau!